Olá, bem-vindo ao nosso canal, meu nome é James. Hoje vamos falar sobre Corinthians e Grêmio, vitória do Timão em cima Papo de Craque com James. do Grêmio por 3-1. O Timão avança até 10º lugar, enquanto o Grêmio fica entre 16º. Vamos falar de escalação primeiramente. A equipe do Grêmio entrou com Thiago Beltrame, Marcos Rocha, Wagner, Vieri, Pedro Gabriel, Pérez, Arthur Melo, TT, Bright White, Gabriel Mack e Carlos Vinícius. A equipe do Fernando Diniz entrou com Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, André, Ranielli, Caio César, Rodrigo Garro, Breno Bidon e Yuri Alberto. Bom, eu vou pegar as perguntas primeiramente, né? E depois vamos falar sobre o jogo. Aqui é João Lucas perguntando sobre a possibilidade de expulsão do Augusto Melo e depois da expulsão do Andrés, qual é a minha opinião? Bom, minha opinião é clara, certo? É claramente justificável pelo que os dois fizeram pelo clube. O certo é expulsão, certo? Sem nenhuma ressalva para essas equipes, para esses dois sujeitos, né? Para mim é bem claro nessa análise. Aqui é Luiz Silva perguntando sobre se eu vou falar da Copa do Mundo. Sim, eu vou falar sobre a Copa do Mundo. Talvez seja o último vídeo dos clubes. Vou lançar mais um e vou falar sobre a Copa sim. Bom, a equipe do Grêmio, ele tem um comportamento de variação entre 4-2-4 e 4-2-3-1, né? Você tem linha de 4 com Marcos Rocha, Gabriel, Vieri e Wagner. E você tem o Arthur Melo e Pérez, né, que são jogadores de menos pegada de marcação. Enquanto a equipe do Fernando Diniz, ele entra muito com 4-2-3-1, né, Garro atrás do Yuri Alberto, Bidon se deslocando mais pelo lado esquerdo, mais fazendo função de 8 também, carregando a bola, fazendo transição de defesa para o ataque, o André muito fazendo dupla com o Raniel no meio campo, né? Os primeiros 20 minutos entre o Grêmio e Corinthians, a qual o Grêmio foi bem no primeiros minutos, principalmente primeiros 20 minutos em que o Grêmio foi eficiente, no caso o Gabriel Mack e TT pelos lados causaram muita dificuldade na equipe do Corinthians, né? O Grêmio fazia muitos passes longos tentando procurar Carlos Vinícius e a sobra também sobrava para Gabriel Mack, que entrou muito bem, e tanto que o Grêmio consegue achar gol bem rápido. Jogada do Gabriel Mack pelo lado esquerdo, acha o Carlos Vinícius finaliza, o Bidon ainda consegue tirar e a bola sobra para o Gabriel Mack, que consegue fazer 1-0, né? Então, até então, o Grêmio foi muito bem, foi bem eficiente. De certa forma, o Grêmio estava bem no jogo até então, né? Só que o Corinthians começa a crescer, né? Depois do gol do Grêmio. O Grêmio buscava muito nos primeiros minutos, digamos assim, pelos lados, jogada pelos lados, e ele vai muito bem, de certa forma. Então, 1-0, gol do Gabriel Mack, que mostrou muito bem entre Corinthians e Grêmio, certo? Agora, o Corinthians começa a crescer a partir dos minutos 20, certo? O Corinthians começa a crescer a partir dos minutos 20. Muito se reclamava, muitos torcedores ou muitas pessoas reclamam, né, de certa forma, a forma que o Fernando Diniz joga, de ter saidinha de bola. O Corinthians marcou a saída de bola do Grêmio, certo? O Corinthians marcou muita saída de bola do Grêmio. A pouca pegada de marcação que tem no Grêmio com Pérez e Arthur Melo e mais jogadores de ofensiva como Mack e TT, isso dá margem para o Corinthians, né?
Corinthians tendo com o Ranieri, que é jogador de marcação, André e Bidon ajudando a fazer essa função de defensiva, isso faz com que o Corinthians cresce no meio campo, o Corinthians começa a marcar a saída de bola do Grêmio, e a certo momento o Corinthians consegue sair jogando, mesmo que o Grêmio marcasse. Todo mundo sabe como a equipe do Fernando Diniz joga, e mesmo que o Grêmio marcasse a saída da bola do Corinthians, o Corinthians consegue muitas vezes sair da marcação central entre o zagueiro, e o Corinthians teve alguma chance, né, como o cruzamento do Caio Serzi para o Yuri Alberto, que o goleiro vai muito bem, que é Thiago Beltrame, né, sabendo que o Grêmio está jogando com um terceiro goleiro, porque o Everton, que fechava o gol do Grêmio, foi convocado pela seleção brasileira, e no caso o Thiago Beltrame assume nessa posição. O goleiro Grando, ele está machucado, então só sobrou o Thiago Beltrame. O Corinthians teve outra chance, muito na base do cruzamento. No primeiro tempo, literalmente, o Corinthians consegue, de certa forma, ter 44% de posse de bola, e no caso o Corinthians teve mais finalização já, mesmo perdendo o jogo ainda até a reta final do primeiro tempo. O Corinthians tendo 16 finalizações e contra 4 e 5 no alvo contra 2 do Grêmio. Um desses o Grêmio conseguiu fazer o gol. O Corinthians teve outra chance de Gabriel Paulista, porque Gabriel Paulista faz. O Grêmio não estava conseguindo sair jogando, até o zagueiro do Corinthians tendo muito espaço para chutar para o gol. Essa é a sensação que tem, e o Corinthians consegue achar o gol do André, uma jogada muito boa pelo lado esquerdo, o Yuri Alberto participando participando do gol. Como assim? O cruzamento do Bidon faz com que o Yuri Alberto acaba atrapalhando a posição do Vieira, e o André fazendo o gol, que recupera a confiança. A gente sabe o que acontece com o André. O que acontece com o André é o seguinte: o André, ele teve sua possível transferência ao Milan frustrado, e com isso ele teve alguns queda de rendimento que ele tinha normalmente. Ele teve começo muito bom com o Dorival, fazendo gol inclusive contra Mirassol, grande jogo contra o Flamengo, e também cogitou a transferência dele para o Milan, né? Depois a contratação, depois de uma pressão da torcida, do Dorival, fez com que o André não fosse vendido, e o André cai muito de nível. Foi expulso contra o Palmeiras, foi expulso contra o Vasco, né, em 2 vezes, e não vem jogando bem. E o André foi muito bem nesse jogo. O André participou de uma falha de marcação no meio-campo, campo do Grêmio foi engolido pelo Corinthians, e o André consegue chegar como elemento surpreso no ataque, né? Ele vai muito bem fazendo essa função de ser elemento surpreso no ataque, e pisa muito bem na área, e dessa vez consegue fazer o gol, e o Corinthians teve chance inclusive de virar o jogo já no primeiro tempo. Segundo tempo, a gente esperava que o Grêmio reagisse, depois de ver o Grêmio muito atrás, depois de fazer um gol, literalmente esperou o Corinthians jogar, e literalmente o Corinthians começa muito bem o segundo tempo. O Grêmio teve algum momento, principalmente com a substituição. O que Luiz Castro faz? O Luiz Castro, ele troca, ele coloca o Amuso e ele coloca o Enamorado, e melhora certo ponto, principalmente em algumas circunstâncias em que Hugo Souza defende uma sequência de gol, né? Principalmente uma jogada do Enamorado, que a bola sai para fora, e principalmente um cruzamento na área, sequências seguidas que Hugo Souza consegue defender o chute, e depois o Gustavo Henrique conseguindo tirar bola na área. Essa foi o grande momento depois da entrada do Enamorado e do Amuso, em que o Grêmio vai muito bem, né? Tirando Gustavo Henrique, tirando lance de cabeça do Carlos Vinícius. Depois o Corinthians consegue achar o gol, uma jogada muito boa, coletiva, e o Alberto participando, fazendo função de Harry Kane, fazendo função que o Flaco Lopes faz no Palmeiras. Além de ser centroavante, além de fazer pivô, ele faz a função de dar o último passe para o gol, né? E o Alberto consegue achar o passe
para o André fazer 2-1. Ou seja, o Yuri Alberto deixa de ser só aquela atacante que chega na linha final para fazer gol, e sim começa a ser um jogador bem mais participativo, não só para finalizar a jogada, mas para iniciar a jogada. Ele faz uma tabela incrível com o André, que finaliza muito bem, terminando assim, deixando vitória bem justa, né? 2-1 até então, o Corinthians mostrando que tem mais vontade de vencer o jogo. E lance seguinte, de novo, o Caio César, que fez um grande jogo, ele substitui o Lingard, porque normalmente o ataque do Corinthians é entre Yuri Alberto e Lingard, deslocado pela esquerda, apostando muito na velocidade para atrair espaços da marcação. E dessa vez, quem faz essa função é o Caio César, com a ausência do Lingard, ele pela direita tentando fazer um ataque dupla com o Yuri Alberto, apostando muito na velocidade pelos lados para poder atrair marcação e arranjar espaço para o companheiro. E ele vai muito bem. De novo o Yuri Alberto participando, e grande jogada individual do Caio César, que faz 3-1, né? O Corinthians teve chance de fazer outros gols, né? E de certa forma foi muito bem. Grande jogo, né? Já falamos sobre isso, que talvez desde 2024 o Corinthians joga com a mesma equipe, e essa equipe tem um problema. Essa equipe do Corinthians escolhe jogos, né? Quando você joga contra a Platense, um adversário bem mais fraco em casa, você poderia terminar, talvez não melhor, primeiro do fase do grupo da Libertadores, porque é do Flamengo, mas você podendo se despedir da melhor maneira na fase do grupo da Libertadores, você perde o jogo de uma forma incrível, com uma postura ridícula. Daí você corre risco, estando na zona de rebaixamento, se você perdendo esse jogo, você precisa ganhar para sair dessa decola em um mês, para não ficar perto da zona de rebaixamento. Você ganha, e nessas condições mostra que o Corinthians escolhe jogos, esse time escolhe jogos não só com determinado treinador, com o Dorival. Há muito tempo essa equipe se mobiliza para vários jogos, e se foi notório. Depois o Beltrán é expulso, né, no lance, e envolvendo o Matheus Bidu, bem expulsado, e finalmente entra o outro goleiro, que é, no caso, do Menejo, né? Que é o caso do Menejo, que entra no lugar do Thiago Beltrame, né? Um garoto de 17 anos, e ele consegue defender muito bem no caso, ele consegue defender muito bem o lance em que envolve o Rodrigo Garro, certo? Então foi exatamente nisso no jogo. A gente tem que ver o que pode acontecer com essa equipe do Corinthians, né? O Corinthians fez um grande jogo a se fazer, mas foi contra Grêmio. Você tem que entender que essa equipe do Corinthians, de certa forma, tem muitas dificuldades jogando fora de casa. Tem muita dificuldade jogando fora de casa. Contra quem for, perdeu para o Vitória, perdeu para o Mirassol, que está na zona de rebaixamento. Então, essa equipe do Corinthians tem muita dificuldade de jogar fora de casa, né? Então, fazer um jogo desse, não só importante, inclusive para o torcedor do Corinthians, jogando fora contra Grêmio, negócio de arranjar um empate já tá ótimo. Aí você ganha e jogando bem, superando o seu adversário, contra um Grêmio que historicamente foi conhecido por ser um time de muita raça, de muita entrega, de uma defesa muito sólida, e vem sofrendo bastante na defesa. Essa equipe do Grêmio, né, sofreu bastante na defesa, não entregando muita raça, normalmente, que a gente conhece das equipes do Gaúcho, né? E o Corinthians tem superado esse jogo contra confronto histórico, porque assim, o Corinthians contra Grêmio, o Botafogo, né, são duas equipes que têm vantagem em relação ao Corinthians em confronto histórico. O Corinthians historicamente ganhou mais que Inter, do que Inter ganhou mais do Corinthians, mas no caso contra o Grêmio, aí era uma equipe que tinha vantagem sobre o Corinthians supera. Já desde 2018 o Grêmio não ganha do Corinthians, né? O Corinthians conseguiu eliminar o Grêmio na Copa do Brasil em 2024. O último jogo na Arena do Grêmio em 2024 foi 3-0.
Depois, 2025, consegue empatar 1-1. Depois, 2-0, né, ano passado, no Campeonato Brasileiro, na Arena. Então, nos últimos 5 jogos, o Corinthians se deu muito melhor contra seu adversário, que é o Grêmio. Então, é um 3 pontos importante. Agora, vamos ver o que pode vir para depois, né? A gente não sabe se Depay fica, será que Yuri Alberto fica, se o Bidon fica, né? E tenho que falar, para encerrar, falar do Bidon. Né? Todo mundo fala do Yuri Alberto, da possibilidade de saída do Yuri, de uma possibilidade de saída do Depay, mas pouco se fala o Bidon, a qualidade que ele entrega nesse meio campo, nesse jogo, de limpar a jogada, de atrair marcação, de conseguir construir jogo desde atrás e na zona defensiva como na zona no ataque. Ele e o Rodrigo Garro conseguiu mostrar esse meio campo muito sólido hoje, né, principalmente, e com o André, né, os três fazendo um jogo, o André pisando muito na área como elemento surpreso, e o Bidon tentando fazer, arranjando espaço, tentando inverter jogadas, criando jogadas, junto a Garro, mostrando muita qualidade. Agora é o último jogo da pré-Copa, né? Provavelmente vai ter um mês de pausa para a Copa, depois vai jogar contra a Remo de volta. A gente não sabe o que pode acontecer contra a Inter e depois na Libertadores contra Rosário Central do Di Maria, porque não sabemos se o Corinthians vai vender esses jogadores e quem vai vir. Então isso é uma pergunta que eu faço para você. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau.